E vamos conversar agora sobre uma pastoral que precisa de muito amor e que leva amor, que leva esperança. Vamos conhecer a missão que é silenciosa, transformadora da igreja com a presença nos presídios. Nós estamos falando da pastoral carcerária, que leva misericórdia, fé, esperança a quem mais precisa. Que vai lá para abrir as portas da esperança para dizer que eles precisam olhar a vida com renovado ardor, com compromisso renovado para viver de um jeito diferente. Vamos conversar um pouco sobre essa pastoral e por isso nós estamos recebendo aqui entre nós a Ana Maria Chagas, ela é coordenadora da pastoral carcerária na Diocese de São José dos Campos, e o Alvarino, que é o vice-coordenador. Sejam bem-vindos, bom dia. Obrigada, padre. Obrigada, telespectadores. Que bom que vocês estão aqui conosco. Eu queria que vocês começassem contando para nós o que é a pastoral carcerária, qual que é a missão da pastoral carcerária, o que vocês fazem? Tá. A pastoral carcerária ela é uma missão, é uma ação missionária da Igreja Católica. Ela é ligada à CNBB e a nossa missão é evangelização dos cárceres e promover a dignidade humana. E como é que vocês fazem essa evangelização? Como que promove essa dignidade, Alvarino? Padre, nós fazemos visitas semanal ao sistema prisional e por meio dessas visitas nós levamos a presença de Jesus. Nós sempre convidamos Jesus para ir conosco nessas visitas e lá então nós falamos do amor de Deus, nós falamos da necessidade do perdão, da necessidade de uma reflexão, aproveitar aquele momento para fazer uma reflexão daquilo que fez de errado, daquilo que fez de bom na vida, aquilo que deu certo, aquilo que levou para aquele local e ali fazer um propósito de vida nova e sair dali uma pessoa transformada, uma pessoa digna, que possa ser útil à sociedade e também ali nós procuramos saber como é que está a situação dele na questão dos cuidados que ele está tendo ali dentro e, se necessário, a gente procura conversar com o diretor prisional, se for uma questão de saúde, uma questão de maus tratos, para que a gente possa humanamente tratar essa pessoa. E aí surgiu a nossa pastoral, a pastoral carcerária. Em quantas pessoas vocês estão organizados lá, Alvarino, com a pastoral carcerária? Irmã, nós hoje estamos em torno de umas 30 pessoas no nosso grupo. 30 pessoas? Isso, que de alguma forma atuam. Muitos ainda estão na vida ativa, ao trabalho, e como as visitas elas ocorrem em horário comercial, dia de semana, então muitas não podem ainda participar ativamente das visitas, mas elas participam das nossas reuniões, atuam como intercessores. E lá no sistema prisional nós vamos dessa forma, uma vez por semana, né? E levamos então a palavra de Deus, o amor de Deus, falamos disso, mas nem todos podem participar ativamente. Então a gente tem os grupos e toda sexta-feira, sempre pelo menos 2, 3, 4 pessoas estão disponíveis para fazer esse trabalho. E o que é bonito, eu tenho a impressão que a pastoral carcerária começa lá naquele pedido de Jesus, né? Estive preso, que está aí na camiseta de vocês, né? Estive Sim. preso e você veio me visitar, você me fostes visitar. Isso marca porque, mais que o que é que nós vamos fazer lá? É levar essa bênção. Aqui na Arquidiocese de Aparecida, nós temos essa organização, a gente tem 2 grandes penitenciárias aqui na cidade vizinha, em Potim, aproximadamente 4.000 irmãos encarcerados ali, e a pastoral carcerária muito bem coordenada pelo nosso padre José Ferreira, com religiosas, com leigos. Outro dia nós recebemos pessoas aqui no programa Família dos Devotos, a irmã Petra, coordenadora, não é, nacional, e dizendo desse pé na missão e dessa importância. E ali, além de todas essas observações que você muito bem disse, Alvarino, dessa experiência, dessa prática missionária que você está contando para nós, Ana Maria, nós temos também esse elemento de acompanhar a família daquele que está preso também, não é? Exato. E como é que isso é feito? Sim, nós temos um Ministério de Cartas dentro da pastoral,
e nós não assinamos nominalmente, nós assinamos como pastoral. Quando nós mandamos uma carta para o preso, nós temos o nome dele, o raio, a cela, a gente já manda um envelope selado para ele nos responder. E aí ele manda o contato da família, manda endereço, as necessidades. E assim, a pastoral ela não é assistencialista, mas ela recebe algumas cestas básicas da Caritas para ajudar algumas famílias por um tempo. E aí a gente presta esse acolhimento, essa ajuda espiritual para as famílias, né? E assim, outra coisa que nós fazemos também é levar Bíblias aos cárceres. Nós recebemos doações anônimas, às vezes na campanha da fraternidade, um padre de Jacareí fez uma campanha e conseguiu muitas Bíblias para nós, terço de plástico que podem entrar lá dentro, nós também levamos. E o que me marcou bastante foi que nós recebemos uma doação dos padres redentoristas de um livrinho vermelho chamado Fé e Vida. E eu sempre me perguntava, será que eles estão entendendo? Será que eles estão lendo? Porque nem todos são católicos. E numa das vezes que eu estava saindo, um reeducando tinha conseguido a liberdade, estava indo embora também. E aí quando eles saem, o que eles levam é uma sacolinha plástica com os pertences. E junto com os documentos dele, ele tinha o terço de plástico e tinha esse livrinho vermelho. E aí eu percebi como foi importante esse livrinho para ele lá dentro, porque ele podia deixar. Cada raio ali no presídio tem uma casa de oração, que é onde os presos que estão interessados realmente em mudar de vida, em seguir Jesus, eles ficam. E quando as pessoas vão embora, eles acabam deixando a Bíblia, alguma coisa. E para esse reeducando, era tão importante que ele levou esse livrinho embora. Muito bonito esse testemunho. Esse livrinho é um livrinho nosso, a gente pode dizer, best-seller das Santas Missões Populares Redentoristas. É um livrinho nosso dos missionários redentoristas, Fé e Vida. E o livrinho é vermelho para falar dessa imensidão do amor de Deus por cada um. E ali você tem catequese, você tem os mandamentos, você tem a palavra, você tem as orações do cristão, você tem música. Vale para todo mundo que quer começar uma vida caminhando com Jesus. Você teria algum testemunho para dizer para nós, Alvarino? Quanto tempo você já está na pastoral carcerária? Eu estou na pastoral carcerária, creio que uns 8 anos, mais ou menos. Caminhada bonita. O testemunho, até estava partilhando com a Ana Maria, o testemunho é de um reeducando que já ganhou, né, a liberdade, e ele disse para Ana Maria, mais exatamente, da necessidade da presença do católico no presídio. Porque hoje os evangélicos participam bem mais do que os católicos. Quase que todo dia, né? Todos os dias. Mas o evangélico, eles têm aquela situação que a gente não está aqui para fazer nenhuma comparação, mas é só uma citação. Eles têm a congregação, tem, enfim, várias denominações, e cada uma dessas é uma igreja lá dentro. A Igreja Católica ela é única, então talvez ela tenha um pouco mais de ausência lá por conta dessa situação, né? Mas esse reeducando mandou para Ana Maria, por meio de depoimento, dizendo da grande importância que tem a pastoral carcerária para ele lá dentro do presídio, porque ele receber a visita, receber a oração de alguém que ele não conhece, alguém que nunca ouviu, que não conhece a sua história, para ele foi fundamental. Que bom, tá vendo só, gente, como que a gente não precisa ter tanta, hoje nós falávamos isso, né, de fazer coisas pequenas, fazer coisas simples, aproveitar assim as menores oportunidades e mesmo que a gente se ache meio sem capacidade, Deus vai capacitando. Quer dizer, então, eu tenho certeza disso, que a pastoral carcerária está precisando de mais gente na Diocese de São José dos Campos, aqui em Aparecida, no Brasil todo. É uma pastoral que também vai ter uma romaria em julho aqui, não é isso? Sim. Em Aparecida, vamos rezar para a Mãe da Libertação, que lá no passado libertou aquele negro escravo daquelas correntes que o aprisionavam também. Que ela continue abençoando muito vocês. E eu quero que vocês deixem um convite para todo mundo que está nos acompanhando no Brasil todo,
para fazer parte da pastoral carcerária? O que é que precisa? Como que a comunidade paroquial pode ajudar uma pastoral carcerária? A pessoa ela precisa ter no mínimo 18 anos, ela tem que ter amor, determinação. A pastoral carcerária, as pessoas falam, é um trabalho difícil. Ela não é um trabalho difícil. Toda missão é árdua, é exigente. Ela é um trabalho de amor, é um trabalho que quando nós vamos lá, nós voltamos mais cheios do Espírito Santo ainda. É um trabalho muito bom. Eu acho que vale a pena conhecer nossa pastoral diocesana. Nossas reuniões são na Catedral de São Dimas, então é fácil ter o nosso contato. Quem é daqui dessa nossa região do Vale do Paraíba, especialmente ali da Diocese de São José dos Campos, que dia que é a reunião? É toda terceira sexta-feira do mês na Catedral de São Dimas, às 19 horas. Tá aí, fica o convite. Eu só queria fazer um adendo. A pastoral, ela é humana, ela é feita de falhas também. Né? Tem um raio lá no Centro de Detenção Provisória em São José, onde são presos que já vão ganhar liberdade. São 4 presos lá atualmente. E aí, eu, como humana, pensei, para que fazer visita lá? São só 4, nem todos são católicos, vai só para ouvir um falar. E aí um colega nosso foi, ele falou, não, eu me disponho, eu quero ir lá assim mesmo, eu vou lá, se tiver um, tá bom. E aí essa pessoa reclamou que a Igreja Católica não estava indo lá fazer visita e que ele precisava e que ele sentia vontade. E aí eu pensei, falei, nossa, eu estou cuidando dos 99 e eu não estou cuidando daquele um, né? Eu tenho que cuidar daquela ovelha. Mas você teve uma equipe, não é? Sim, e nessa equipe que é missionária, tem sensibilidade, tem atenção, deu tudo certo. Obrigado vocês, gente. Parabéns. Nós que agradecemos. Muito obrigado, frente, irmão. Bom dia. Muito obrigado. Um ótimo dia para vocês também. Para nós todos, viu? Amém. E viva a pastoral carcerária. Nós que estamos aí nos grupos rezando e tarará, precisamos aí de colocar o pé na missão. Tá aí um exemplo. Na sua diocese, procure se informar sobre a pastoral carcerária.